Saúdo os santos com a paz que vai além de todo entendimento. Meu pastor Mário, eu tinha preparado uma mensagem hoje, mas desde que nós estávamos sentados ali, o Senhor me tocou, ao dobrar os joelhos, Ele me revelou, e eu peguei isso aqui lá no seu gabinete e confirmou aquilo que Ele já vinha me falado. Então, vai ser o que o papai mandar, tá bom? Amada igreja, abramos as nossas Bíblias no livro do Dr. Lucas. Livros do Dr. Lucas, no capítulo 5. Esse é um texto muito conhecido da igreja. Provavelmente você já escutou inúmeras ministrações sobre esse texto, que vai falar de uma pesca maravilhosa, de uma pesca milagrosa, né? Em algumas epígrafes, né, aquele texto negro antes do capítulo começar, vai estar falando da pesca maravilhosa. E outras traduções vai estar falando, né, da escolha dos primeiros discípulos. Não sei qual está na sua versão. A minha coloca aqui a escolha dos primeiros versículos, dos primeiros discípulos. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, para a gente ficar bem contextualizado o que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa manhã maravilhosa. Acharam? Amém. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes começavam a romper-se. Então acenaram para seus companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Porque ele e todos os que o acompanhavam foram tomados de espanto por causa da pesca que fizeram. Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Algumas traduções vai dizer sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles, então, levando os barcos para a terra, deixando tudo, e o seguiram. Amém? Poderosa palavra. Quem já sentiu o Senhor passeando aqui nessa nave da igreja? Desde que nós chegamos aqui, Ele tem falado muito com cada um de nós, e particularmente falou muito comigo. Esse é um texto muito conhecido. A primeira impressão que a gente tem quando a gente lê esse texto é que Jesus pega alguns homens que estavam decepcionados, fracassados, frustrados, para convidá-los para ser
os seus discípulos. Mas isso não é verdade. Jesus não trabalha com a frustração de ninguém. Jesus prepara cada um de nós para o novo, porque Ele quer mudar a história. Ele quer dizer: há grandes coisas para você na vida de vocês. Então, a primeira impressão, se nós lermos apenas Lucas, o capítulo 5, do 1º ao 11º versículo, a impressão que nós temos é que esse é o primeiro encontro de Jesus com esses homens. Mas isso não é verdade. Eu gostaria de analisar um pouco o protagonista deste texto, depois de Jesus, é claro, que é Simão. Simão já conhecia Jesus de uma forma particular, e Jesus já conhecia também Simão de uma maneira espetacular. E para isso, vamos usar pelo menos 2 textos para nós entendermos que Jesus já conhecia Simão Pedro e Simão Pedro já conhecia Jesus. O primeiro texto vai estar lá em João, próximo livro, João 1, no versículo 40. João 1, versículo 40, diz assim: André, irmão de Simão Pedro. André era irmão de quem? Simão Pedro. Era um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse João aqui é João Batista. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Jesus, olhando para Simão, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Em algumas traduções da João, que é a mesma coisa. E tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse aqui é o primeiro encontro de Jesus com Simão. Preste atenção nisso, amados. Primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo é que André, ao encontrar o Cristo, ele sai correndo para dentro de casa para avisar seu irmão: achamos o Cristo. Porque notícia boa a gente tem que levar para dentro de casa. Achar o Cristo e não levar o Cristo para dentro de casa, tem alguma coisa errada. Então André vai lá e ele é o primeiro a levar alguém para Jesus, para ser um com Jesus. Olha que coisa interessante. Mas quando André está levando Simão Pedro para ser apresentado oficialmente para Jesus, antes de ser apresentado para Jesus, pastor Mário, Jesus olha para Simão e disse: eu já te conheço. Tu é Simão, filho de Jonas, ou de João, dependendo da tradução, que é a mesma coisa. Jesus está dizendo: Simão, eu conheço o teu passado. Simão, eu conheço o teu passado. Não precisa você me apresentar, eu já te conheço. E aí Jesus aprofunda um pouco mais na revelação e diz: e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus está dizendo: eu também conheço o teu futuro. Eu sei aonde você vai chegar. Eu vou repetir. No primeiro encontro, Jesus diz para Simão: eu conheço o teu passado, sei de onde você veio, sei tudo, mas também tenho uma notícia boa para você: eu conheço o teu futuro. Vai ter tanta mudança, tantas coisas vão acontecer, que até o teu nome você vai ter que mudar. Isso é muito impactante, porque Simão significa ouvinte. Pedro, Cefas, significa estrutura, pedra. Jesus está dizendo: Simão, você vai deixar de ser apenas ouvinte para ser uma coluna na igreja que nós vamos estar construindo juntos, porque igreja é uma construção diária, juntos. Então, no primeiro encontro,
Jesus fala do passado de Simão e revela qual vai ser o futuro de Simão. O segundo encontro, voltamos lá para Lucas, só que agora Lucas 4, 38. Lucas 4, 38. Diz assim a palavra de Deus: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Entrou na casa de quem? Simão. Encontrando ali a sua sogra, que estava enferma, com uma febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, Jesus repreende a febre, e esta a deixou, e levantando-se, logo ela passou a servi-los. Segundo encontro de Jesus com Simão. Jesus entra na casa de Simão. E como é bom quando Jesus entra na nossa casa. Olha que o nível de relacionamento está mudando. O primeiro encontro foi à beira do Rio Jordão. O segundo encontro, Jesus já está entrando na casa de Simão. E quando Jesus entra na nossa casa, ele não entra à toa. Ele entra e faz um milagre. A sogra de Pedro estava doente e ele cura a sogra de Pedro. Olha que coisa tremenda. Pastor Mário, se isso acontecesse conosco, se nós tivéssemos um encontro tete a tete com Jesus, no primeiro encontro ele revela o nosso passado e projeta o nosso futuro. No segundo encontro ele entra na nossa casa e faz um milagre na nossa casa. Qualquer um de nós aqui teria virado discípulo de Jesus. Não é verdade, pastor? Qualquer um de nós. Mas Simão Pedro não virou discípulo. Simão Pedro virou um seguidor de Jesus. Mas pastor Francisco, qual é a diferença de ser discípulo e de ser seguidor? Seguidor vai para ver o que vai acontecer. Se tiver milagre, ele fica. Se não tiver milagre, ele vai embora. E discípulo, ele vai independente do que acontecer. Porque discípulo, ele não quer ver só milagre. Discípulo deseja a vida eterna. Discípulo quer comungar com o mestre. Discípulo quer ficar parecido com o mestre. Discípulo quer andar com o mestre. Discípulo quer ter o propósito que o mestre colocou em cada vida. O que Deus quer para a gente é que nós não sejamos apenas seguidores de Cristo, mas que sejamos verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus, para podermos estar participando na mesa, para podermos estar ao lado dele, colocar a nossa cabecinha no ombro dele. É isso, igreja, que Deus quer de nós, que não sejamos apenas seguidores, não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos discípulos de Cristo Jesus, que quer fazer a obra, que quer mudar a história. Então, amados, no primeiro capítulo de João, Jesus vai para ser batizado por seu primo João Batista. E a gente às vezes não consegue dimensionar o tamanho do ministério que Deus confiou a João Batista. João Batista não era um profeta barbudo, cabeludo, que vestia pelos de camelo e comia gafanhoto e mel. Não. João Batista deixou seguidores, a pontos de Efésios 3. Paulo encontrou na cidade de Éfeso 12 discípulos de João Batista, que ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo, 26 anos depois da morte de João Batista. João Batista deixou seguidores, gente que deixaram todas as coisas para trás e iam para o deserto para estudar o reino, sobre o reino de Deus. E olha que a pregação de João Batista era um pouquinho diferente da nossa, Pastor Mário. No dia que João Batista estava muito alegre, ele chamava todo mundo de raça de víboras. E mesmo assim, o pessoal ia para o deserto, escutar ser chamado de cobra, mas ia para descobrir qual era o reino de Deus. E aí, amados, no capítulo 4, se a gente observar lá,
Jesus, cheio do Espírito Santo, volta do deserto, sai do Jordão, vai para o deserto, vai ser tentado 40 dias e 40 noites, vence o inimigo, vence a carne e volta, e começa a pregar na sinagoga. Esse é Lucas 4. Aí, numa dessas saídas da sinagoga, alguém diz assim: olha, Simão está doente. E aí ele entra na casa de Simão. Então, olha que coisa impressionante. Eu sou sincero, se fosse eu não escolheria o barco de Simão. Porque no capítulo 5, nós voltamos ao texto, ele vai dizer que ele vai precisar de um barco. Por que ele precisa de um barco? Porque Jesus foi pregar e a multidão cresceu muito. E aí, quando ele se deu por si, ele estava numa nesguinha de areia, e aquela multidão ávida de escutar a palavra, ele não tinha espaço, ele não tinha como pregar. E aí ele olha para o lago, né, e vê, no versículo 2, e vê 2 barcos junto ao lago. Olha que interessante. Jesus vê 2 barcos. Quantos barcos Jesus vê? 2. E dos 2 ele escolhe um. Quando eu li isso aqui a primeira vez, isso aqui me intrigou muito. Por quê? Porque naquela época não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta. Só havia 2 meios de transporte: lombo de animal ou barco, para atravessar aquele lago, que dependendo do lugar que você esteja, ele vai dar 22 quilômetros. Ou se contornava todo o lago, no lombo de animal, ou se usava o barco para atravessar aquele lago. Então, naquela época, não havia só 2 barcos naquele tempo. Aqui na minha Bíblia, né, que essa Bíblia Stuart diz que tinha entre 3 e 4 mil barcos naquela época, né? Se a gente for ler o historiador Joséfo, né, vai dizer que tinha 6 mil barcos naquela época, mas vamos ficar entre 3 e 4 mil barcos. Então tinha um mundo de barcos ali, mas Jesus vê 2, e dos 2 ele escolhe entrar em um. Pastor Mário, quando eu li isso aqui a primeira vez, isso me tocou muito. O Espírito Santo falou no meu ouvido: eu não te uso por falta de opção, eu não te abençoo por falta de opção. Barco para mim entrar tem muito. E essa manhã ele está dizendo a mesma coisa: olha, eu não abençoo vocês por falta de opções. Eu não estou aqui para mudar a história de vocês por falta de opções. Barco para mim entrar tem muitos, mas nessa manhã eu decidi vir aqui e escolher o teu barco, o teu barco, o teu barco, o teu barco, para mudar a tua história. Mais uma coisa: 7 milhões de habitantes na face da terra. Essa manhã, por algum motivo, ele disse: eu vou entrar no teu barco e vou mudar a tua história. Vou mudar a tua história. Eu confesso a vocês, pastor Mário, se fosse eu não teria escolhido o barco de Simão. Eu não. Eu escolheria um barco cheio, com um pescador sorrindo, alegre, né? Mas as escolhas de Deus são diferentes das nossas. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer que a escolha de Deus é diferente, porque ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Eu teria escolhido o outro barco. Por quê? Porque o homem escolhe o outro homem por aquilo que aconteceu até agora. Mas Deus não escolhe a gente por aquilo que aconteceu até agora. Deus escolhe a gente por aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Deus não escolhe a gente por aquilo que aconteceu até agora, mas Ele escolhe a gente por aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Alguém olhava para Saulo de Tarso e dizia: ali tem um perseguidor de crentes. Mas Jesus viu lá um ganhador de almas lá na frente que ia estruturar a igreja primitiva. Alguém estava olhando agora para Simão e estava vendo um pescador frustrado.
mas Jesus viu um ganhador de 5.000 almas lá em Atos. Alguém está olhando para você e vendo os teus resultados que aconteceram até agora, mas Jesus está olhando por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Em 2023 vai ter tantas mudanças na tua vida que até você vai ficar impactado com o que vai acontecer. E aí, entrando no versículo 3, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se do barco, ensinando a multidão. Olha que coisa incrível. Jesus vai escolher um barco de Simão, porque ele precisava pregar. Só que aquele barco que estava frustrado, aquele barco que estava vazio, aquele pescador que estava frustrado, o barco dele ia ser canal de bênçãos para uma multidão. Mas o barco dele estava precisando de um milagre. Mas o barco que está precisando de milagre vai ser canal de milagre para a vida de alguém. Sabe aquele dia que você sai assim: hoje eu queria ser abençoado. Aí Jesus diz: em vez de você ser abençoado, você vai abençoar alguém. Hoje eu queria receber. Em vez de você receber, você vai dar. Hoje eu queria uma palavra. Em vez de você receber uma palavra, você vai edificar a vida de alguém com uma palavra. Porque, amados, Deus pediu o barco. Jesus pediu o barco de Simão. Mas Jesus só pede aquilo que nós necessitamos. Deus pede a Abraão e Isaac. Quem deu Isaac para Abraão? Foi Deus. Então Deus só pediu a Abraão aquilo que ele mesmo já tinha dado. Aí Abraão deu Isaac. Deus ficou com Isaac? Não, porque Deus não fica com aquilo que Ele pede da gente. Ele apenas aprimora e nos devolve muito melhor. Porque Ele não precisa, Ele já tem. O que Ele pede da gente foi o que Ele deu para a gente. Aí Abraão, quando desce com Isaac, Deus disse: porque tu fosses fiéis aquilo que eu te pedi, eu vou te dar muito mais. Além de Isaac, você vai ser pai de uma grande nação. João 6, uma multidão estava faminta. Aí Jesus vai pedir o que eles precisavam, de algo para comer. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Então me dá. Jesus abençoa, os pães multiplicam, alimentam 5.000, e ainda sobra 12 cestos. Em nenhum momento do texto está dizendo que Jesus comeu do pão. Ele não comeu. Ele apenas abençoou, multiplicou, devolveu muito melhor. Alimentou 5.000 e ainda sobrou 12 cestos. João 4. A mulher chega no poço. Jesus pede o que ela foi buscar. Me dá um pouco d'água, que eu faço de você uma fonte. O que é maior, gente? Um copo d'água ou uma fonte? Mas ele diz: me dá um copo d'água, que eu faço de você uma fonte. Estenda suas mãos assim. Sempre que Deus te pedir alguma coisa, não é para Ele ficar, é para Ele melhorar e te devolver muito melhor do que quando você deu. Jesus pediu emprestado o barco de Simão. Ele disse: ó, você está me emprestando um barco vazio, mas eu vou te devolver um barco cheio de peixe, como é hoje com Pedro. E aí, quando ele acabou de falar, disse a Simão: vai para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Olha que interessante. Primeiro, Jesus fala com Simão no meio da multidão, como às vezes acontece com a gente. Jesus está falando e diz: poxa, estou numa multidão. Será que ele está falando mesmo para mim ou está falando para todo mundo? Mas depois, Jesus leva Simão para águas profundas, para falar em particular.
Se prepare. Quando Deus te levar para águas profundas, vai ter revelações, vai ter grandes coisas e você vai ser impactado com aquilo que Ele falar com vocês. E aí Simão respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite, nada pescando, mas sobre a tua palavra lançarei a gente. O que me chama a atenção aqui, na minha Bíblia, acredito que todas nas versões que também eu li, é que palavra está com P minúsculo, porque significa que ele estava se referenciando à pregação daquela noite. É como se Simão Pedro tivesse dito assim: Mestre, eu sou um perito, ninguém sabe mais pescar do que eu conheço isso aqui na palma da minha mão, eu sou empresário, eu tenho uma sociedade de uma empresa que pesca aqui todo dia. Então nós tentamos a noite toda, eu tenho certeza que não tem mais peixe aí. Mas depois que eu escutei, depois dessa pregação, não tem como dizer não. Vou lançar as redes. Aí Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que vocês vão ter aqui em 2023, nessa igreja aqui, com a palavra que sair desse púlpito aqui, vai ser grandes coisas que mudarão as histórias de vocês. Vocês podem estar dizendo: pô, pastor, 2021 foi uma arrasa, a pandemia acabou, dilacerou lados importantes da minha vida, às vezes até o lado econômico. 2022 foi um ano de luta, de batalhas. Mas se prepare, porque as palavras que vocês vão ouvir, como vocês já ouvem há muito tempo, mas 2023 vai ser ano de águas profundas na vida de vocês. Vai ser ano em que o fracasso, a frustração mudarão histórias em histórias de sucesso, em histórias de transformação. Jesus só vai pedir apenas uma coisa: venham, agem, eu vou dizer a palavra e vocês vão fazer aquilo que eu mandar, porque se vocês fizerem aquilo que a minha palavra vai estar mandando, 2023 vocês não vai reconhecer, vai ser o melhor ano da vida de vocês. Vocês estão olhando para uma rede vazia, vocês estão lavando uma rede, acabou a esperança, mas fique tranquilo, eu cheguei no porto, porque Jesus é perito nisso. Jesus é perito de chegar na hora que a gente está lavando rede. Alguém pode até dizer assim: ah, pastor, eu desisto dos meus sonhos, desisto dos meus projetos, desisto do meu ministério, desisto de tudo, estou lavando rede. Eu vim pregar para você: desisto de tudo, estou lavando rede. Eu vim pregar para você: eu tenho uma boa notícia. A partir da hora, quando eles estão lavando rede, o carpinteiro chegou no porto. O carpinteiro chegou no porto. E o carpinteiro é perito em chegar quando a gente está lavando rede. E aí, o versículo 6 vai dizer: ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes começaram a romper-se. Ele obedeceu sobre a palavra, e aí o milagre foi fantástico. Mas quando eu li isso aqui a primeira vez, eu disse: pastor Mário, encontrei um erro na Bíblia, porque Dr. Lucas colocou: eles colheram uma grande quantidade de peixe. Amados, peixe a gente não colhe, peixe a gente pesca. Mas Dr. Lucas colocou aqui: eles colheram. Falei: está errado. Aí eu fui orar. Espírito Santo, como o Dr. Lucas, ele não é um leigo como eu. Dos 40 escritores da Bíblia, Lucas é o único que fala grego, que tem a formação em grego. Ele é médico no Egito, não é um qualquer. E Lucas escreveu: colheram. Peixe a gente não colhe. Quem tem um pé de sardinha em casa aqui? Levanta a mão quem tem um pé de sardinha.
Ô, desculpa, eu estou aqui em Éden, estou pensando que estou no Nordeste. Pé de salmão, né? Que é salmão ao molho de maracujá, que é coisa fina, né? Quem tem um pé de salmão em casa? Pastor, lá em casa de fevereiro a agosto dá cada salmão. Peixe a gente não planta, amados. Peixe a gente pesca. Mas eles colocou aqui, colheram. Aí fui orar. Espírito Santo, isso aqui está errado. Isso aqui não é uma colheita. Isso aqui é uma pescaria. Aí o Espírito Santo me respondeu: ah, meu filhinho, como você tem que aprender de mim. Isso aí não é uma pescaria. Isso aí é uma colheita. Mas para colher tem que plantar. Deus não quebra princípios. Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escandalizar. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. É princípio. E o que Simão fez para colher isso tudo? O Espírito Santo me respondeu: ele plantou um barco vazio e frustrado. É o que ele tinha. Ele deu tudo que ele tinha, a oferta da viúva. Ele deu tudo que ele tinha. Por isso, ele recebeu esse milagre maravilhoso. Quando você achar que não tem nada para dar, olha à sua volta, olha no seu coração. Você às vezes vai ter só moedinhas, mas o Senhor observa. E isso é muito para Ele. Marca o coração dele. E aí o versículo de número, vou pular para nós não ficarmos extensos, outro dia a gente volta. Vou pular para o versículo 10. Mas antes, só queria lembrar uma coisa com vocês. Deus só pede aquilo que a gente precisa. Só pede aquilo que a gente precisa. Mas Ele não fica com aquilo que a gente precisa. Ele melhora e nos retribui. Por que Simão Pedro colheu peixe aqui? Porque ele precisava de peixe. Mas teve um momento em que Simão Pedro não precisava de peixe, ele precisava de dinheiro. Lucas 17:24, depois vocês leem. Os cobradores de impostos perguntam a Simão: seu mestre não paga imposto? Simão disse: é claro que ele paga. E aí quando ele entra, Jesus pergunta a Simão: o que te parece? Quem deve pagar os impostos? Os filhos ou os alheios? Aí Simão disse: os alheios. Então, para nós não nos escandalizarmos, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Vai lá e paga o meu imposto teu. Aí Simão falou assim: tem um problema. Assim, o que foi? Eu estou quebrado, estou zerado, estou na lona, não tenho nenhum dinheiro. Aí Jesus disse assim: vai pescar. Mas Senhor, não é para pegar um empréstimo? Não, vai pescar. Eu vou te dar com o que você sabe, aquilo que você não tem. Deus vai fazer prosperar vocês na área de cada um de vocês. O engraçado é que Simão é pescador profissional, é de rede. Mas Jesus diz: pega a vara e vai pescar. Por quê? Porque às vezes a bênção vem no atacado, às vezes ela vem no varejo. Mas o importante é que não vai faltar na tua mesa, vai estar sempre presente. E aí Jesus vai dizer assim, ó: o primeiro peixinho que você pegar, você abre a boca dele. Por quê? Porque Jesus sabia, como Pedro é um pescador profissional, que iria ter preconceito com peixe pequeno. Aí Jesus está dizendo: o teu milagre não vai vir na boca de um peixe grande. O teu milagre vai vir na boca de um peixinho. Na boca de um peixinho. Por quê? Porque o peixe, o valor do peixe não está por fora. O valor do peixe está por dentro. Eu não fiz ainda isso, mas olha para o irmão do teu lado e diz assim, e repete, fala assim com ele: peixe pequeno, Deus quer te usar, porque o maior valor não está por fora, está dentro de você. Então não fique com medo de pregar a palavra, porque o maior valor eu coloquei dentro de você. Mas aí, peixe pequeno é um termo pejorativo, né, pastor Mário?
Quando a gente está numa grande reunião, tem muita gente importante, a gente diz aqui só tem peixe grande. Eu sou peixe? Eu sou peixe? Eu sou peixe? Mas Deus quer te usar, peixe pequeno. Deus quer te usar. Porque na boca do peixe grande, você vai até encontrar um profeta menor. Mas na boca de um peixe pequeno, vai encontrar um estáter. Paga o imposto de Jesus e paga o imposto de Simão. Então nessa manhã, o Senhor quer dizer: você é peixe pequeno, mas eu vou te usar, porque eu te capacitei. O maior valor eu coloquei dentro de você. E aí o versículo 10 vai dizer assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, outras traduções, sócios de Simão, Jesus já disse a Simão: não temas, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. De agora em diante a tua história vai mudar, Simão. Lembra lá de 1 João 40, quando diz assim: tu serás. Lucas 5,10, o tempo é agora. A partir de hoje, você não pesca mais peixe, você vai ser pescador de? Pastor Francisco, qual é a diferença de pescar peixe e de pescar homem? Quem quer saber, diga amém. Quem quer saber, diga amém. Peixe a gente pega vivo para morrer. E homem, a gente pega morto no pecado e apresenta a vida eterna. Fique de pé. O que Jesus estava dizendo para Simão: Simão, até agora, tudo que você tocou, tudo que você fez, levou à morte. Mas de agora em diante, você vai mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história. Tudo que você tocar vai se transformar em vida. E você vai contribuir para que o mundo possa mudar, porque a tua história vai ser mudada. E aí o versículo 11 vai dizer que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Simão não é mais agora um seguidor. Simão virou discípulo. Porque quando Jesus impacta a nossa vida, quando a palavra dele entra e muda a nossa história, nós estamos preparados para sentar na mesa dele e dizer aos outros irmãos: somos um em Cristo. Não sou mais eu agora sou Cristo. Cristo ressuscitou, eu estou ressuscitando com ele. E essa mesa aqui é para nós nos lembrarmos. Ele disse: olha, toda vez que vocês fizerem isso, fazei em memória de mim. E Paulo vai falar à igreja de Coríntios, lembrando esse momento, dizer: examinai cada um de vós, examinai e mudai. Estejam preparados, porque só senta à mesa os filhos, só senta às mesas aquele que nasceu de novo, só senta à mesa aquele que tem compromisso de mudar uma cidade, de mudar uma casa, de mudar a si próprio. Porque nós estamos aqui não para preencher os bancos dessa igreja, não para ser ouvintes, nós estamos aqui para fazer e viver verdadeiramente a igreja de Cristo. Lá atrás está um cartaz que o pastor Mário colocou: o forte luta até vencer, o fraco espera. E vai esperar e não vai acontecer nada, mas o forte age e vai lutar e vai fazer história, porque água parada é importante, não é? Água não é importante para a vida? É. 3/4 do globo terrestre é composto de água, 70% do nosso organismo é composto de água, mas também é sabido que a água parada apodrece. Então a gente precisa ter foco, ter dinâmica. Dezembro está encerrando, 2022 está acabando, mas vai acabar com a certeza no nosso coração: eu vou viver maravilhas e milagres em 2023. Eu vou me mexer, eu vou agir, porque nós temos um Deus de ação. Ele sempre agiu: faça. Ele nunca ficou parado. E até para criar cada um de nós,
ele teve que pegar o barro na mão, formatar cada um de nós. O homem estava formatado, mas ele não interagia. As árvores estavam ali, as árvores estavam ali, mas ele não conseguia nem ver e nem ouvir. E aí ele sopra naquele homem que já está formatado o espírito da vida, e o homem interage, ele escuta, ele vê, e principalmente ele convive com o Criador. Nós fomos formados para ver e ouvir, mas principalmente para conviver com o Criador. E nós estamos aqui só de passagem. Nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Essa é a certeza que nós temos. Vamos voltar. E até voltar, nós temos nesse período aqui, pequeno que a gente tem aqui. Porque aqui, máximo, eu estou com 70 anos. Máximo, talvez a gente chegue 90. Esse é um período muito pequeno, para uma eternidade que a gente vai ter junto dele, com ele. Então, para a gente estar junto com ele e com ele, nós precisamos fazer para ele. E como que a gente vai fazer para ele? Aqui, agora, na nossa casa, na nossa rua. Esses bancos aqui que estão todos vazios, cada um tem um nome, ó. Aquele ali é Maria, Marta, Pedro, Joaquim, Manuel. Estão vazios porque ainda não foram impactados com a nossa palavra, com a nossa ação. Estão esperando lá que nós vamos e pesquemos homens. Então, a partir de hoje, 2023, vai demandar que cada um de nós sejamos pescadores de homem. Vamos transbordar essa igreja aqui, incomodar o pastor Mário de ter que comprar um outro templo grande para botar tanta gente, porque Éden vai ser salvo para Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.